Olá, alunos da segunda série do ensino médio, professor José Carlos Coelho, da disciplina de arte, novamente com vocês aqui para falar sobre renascimento. Poxa, mas você fala toda a aula. Cara, renascimento é renascimento. Toda aula a gente vai renascer, renascimento para você. E hoje, num período tão longo de arte, nós vamos focar nos nossos objetivos da aula de hoje. Conhecer as características do estilo artístico do 400, 300, 400, 500, Alta Renascença, por aí vai, né, gente? Conhecer a vida e obra dos principais artistas do 400, identificar e comparar semelhanças entre o Renascimento e a Antiguidade Clássica. Contextualização para você, gente. Na aula de hoje iremos analisar o primeiro movimento artístico da Idade Média, pós-Idade Média. Tomei um susto de Idade Média. Você já ouviu falar no termo perspectiva linear? Algum professor já fez você tentar fazer uma perspectiva? Pois é, ponto de fuga, né? Você conhece o artista Donatello? Não é uma tartaruga ninja. Em algum momento foi, mas não é mais, tá? Características. Segundo período cronológico do Renascimento, o 400, de forma sucinta, tem as seguintes características: criação da perspectiva linear, idealização nas esculturas, retorno dos ideais de proporção greco-romana na escultura, retorno da nudez nas esculturas e o uso do contraposto nas esculturas. Outra característica, pessoal, que é fundamental, não só no 400, mas na arte renascentista, é que até então, muito tempo passou de história, Idade Média, só ver as gárgulas lá que a gente fala tanto da Idade Média lá, você tem a escultura como parte do elemento arquitetônico. Ela nunca está sozinha, ela está sempre atrelada ao elemento arquitetônico. No Renascimento, ele vai ter um resgate disso. A escultura, sim, vai ser um elemento único, idealizado, endeusar para se endeusar. Não vai estar mais acoplada na arquitetura em si, tá? Então, Renascimento no 400. 400 conta com 3 grandes artistas representantes, conhecidos como a Santíssima Trindade do 400 renascentista. Eles foram fundamentais para a fixação e desenvolvimento das técnicas e pensamentos que norteiam a produção artística do movimento. O Masaccio, que era pintor, o Donatello, que era escultor, o Brunelleschi, arquiteto e escultor. Gente, eu gosto muito de botar nessa história aí o Verrocchio, porque o Verrocchio, ele fez parte desse movimento entre um e outro aí, 400 e 500, mas é que ele acabou fundando a escola del Verrocchio, que vai deslumbrar os grandes artistas do 500. Então, nada mais do que você também, às vezes, dá uma valorização, dá uma citação, podemos falar aqui do Andrea del Verrocchio, também citar, Então, vamos lá. Características. Primeiro, você vai falar do Brunelleschi, a perspectiva. Diversas proporções têm entre si os objetos vistos à distância. Em uma de suas experimentações, Brunelleschi procurou pintar uma tábua de madeira. Olha, trabalho para casa para vocês. Ele furou o suporte e constantemente olhava pelo buraquinho observando. Não é da fechadura, hein? É do suporte de madeira, olha lá. Tá? Batistério de São João. Com o auxílio de um espelho, ele pintou a tábua, criando uma cópia em pintura do batistério que estava observando. Então, ele pegava a madeirinha, o espelho, aí ele conseguia redesenhar. Dali, ele descobriu o ponto de fuga. Com uma brincadeira, gente, uma brincadeira. Olha, um estudo, porque os artistas do Renascimento, eles eram curiosos. Curiosos, eles gostavam de ir no cemitério, já que não tinha mais tanto rigor da igreja, para não falar o contrário, a igreja fazia que não via. Eles iam lá e dissecavam corpos humanos para estudar os corpos, A gente vai ver aí na Alta Renascença, quando a gente chegar nela lá, Da Vinci, Michelangelo, a posição fetal, então vamos lá, a mãe morreu lá. Que nada, você vai no velório, depois vai lá só de noite, lá só cortando para ver, Curiosidade. Pessoal.
Então aqui o desenho, a perspectiva ali converge para um único ponto. Madeirinha, único ponto, espelhinho refletiu, desenhou. Posteriormente chamado de ponto de fuga. Então ele via isso pelo buraquinho, refletia aquele buraquinho no espelho e via a perspectiva através do ponto de fuga. Aí você vê, e quando a gente fala em ponto de fuga, gente, eu que sou do desenho industrial também, que hoje é designer, né, projetista, o ponto de fuga, ele vai depender sempre da altura do observador. Então, o que é o ponto de fuga para mim, para uma pessoa mais baixa que eu, que é mais difícil de encontrar por aí, né, ele pode ser um pouquinho mais para cima. Então, o ângulo de visão, ele muda. Então, as perspectivas, elas acabam mudando, né, porque tudo depende do observador, de quem está observando. Perspectiva linear. Foi através de uma obra de Masaccio, né, que podemos perceber a técnica de forma mais clara. O artista aprimorou a perspectiva criada por Brunelleschi, furou a parede com uma pintura feita na igreja de Santa Maria Novella. Tudo que foi feito antes de Masaccio pode ser descrito como artificial. Formou Vasari, que depois foi artista, pintor, tudo, mas Giorgio Vasari. E ele foi biógrafo, escritor naquela época e gostou de retratar tudo que se fazia. E ele escreveu isso. Foi artificial, por quê? Porque o cara que, né, levou a brincadeirinha do negócio mais a fundo. E aqui a gente vê a perspectiva. Olha só a perspectiva, gente. Olha o ponto de fuga disso aí. Crucial. Olha a profundidade que se vê essa perspectiva. Perceba que a arquitetura construída em torno dos personagens foi criada utilizando uma técnica desenvolvida pelo Brunelleschi. As linhas setas da pintura convergem para um único ponto, esse ponto 1 aqui, ó, chamado de ponto de fuga. É interessante também que a própria arquitetura é uma referência ao estilo greco-romano, né, as colunas gregas de ordem. Aqui, ó, é uma coluna de ordem jônica, né? Aí tem a coluninha retinha com as colunas de ordem coríntia e jônica, tá vendo? Ó, cabelinho, lembra de rococó, né? Ah, e aqui é coríntia, ó, em forma de palmito, tá vendo? De folhas, né? Então, ela volta à arquitetura. Isso mostra que se o ponto de fuga está aqui, o observador, ele está olhando da onde? De baixo para cima, não de cima para baixo. Então, a perspectiva ela mostra isso. Então, o olhar do observador é este aqui de baixo, o número 1. Ele olha de baixo para cima aquela pintura. Porque se ele olhasse de cima para baixo, este teto não apareceria. É entendido? Não é tão difícil de se compreender. Vamos prosseguir. Olha lá, tá vendo? Olhar do observador. O ponto de fuga não é um ponto que você perde no meio do caminho. Mais uma vez eu lembro para você. É sempre do olhar do observador. Renascimento, Donatello. A tartaruga ninja, a primeira que você vai ver falando do Renascimento. Então vamos lá. Viveu de 1386 a 1466. Escultor italiano, foi um dos fundadores da arte renascentista. Foi o autor da primeira estátua nua do Renascimento, em 1432, 33, por aí, que ele fez o Davi. Por aí. Para você ter uma ideia, é o primeiro nu masculino do Renascimento. Porque no Renascimento não se podia colocar nu, a igreja contestava. Depois que você chega lá na Alta Renascença, aí os caras já vão, né, deixar tudo, tentar criticar, mas não vão conseguir mais nada. Né? E ele resgatou a técnica do contraposto. Pessoal, veja, primeiro nu masculino. O primeiro nu feminino vai ser numa pintura, tá? Quase 50 anos depois, que vai ser o nascimento da Vênus, do Botticelli. Então você veja o que era isso. Uma coisa era você ter nu lá na Grécia Antiga. O que era isso numa época onde a igreja mandava. Tá? Então, vale a pena. Donatello é herança clássica, inspirado nos estudos realizados por ele, por seu amigo pessoal Brunelleschi,
Donatello era o quê? Florentino, não podemos esquecer. Buscou trazer conceitos da antiguidade clássica, com isso, após mais de 1000 anos. Ó, 1440, 1494, né, ele vai criar o Davi. O que é o Davi? É uma representação de uma figura mitológica. A briga do Davi, pequeno Davi, contra o gigante Golias. Você vai ver muitas estátuas de Davi no Renascimento. Esse Davi, ele foi feito que cada cidade, entrada de cidade, né, existia os donos da cidade, os chefes da cidade, os prefeitos da cidade, eles exigiam, botavam uma escultura que representava a cidade. E a escultura da cidade de Florença tinha esta escultura, que era o Davi do Donatello, que anos depois vai ser substituído, né, através do pelo Davi do Michelangelo, o grande Davi do Michelangelo de 6 metros de altura. Então vai pular de um Davizinho de 1,58 m para um Davi de 6,2 metros. Olha que maravilha, né? E aqui você vê que ainda estamos no 400, onde o ideal de beleza ainda não está muito bem formado. Quando você chega no Davi do Michelangelo, ele é um Davi mais musculoso, mais bombadão, tudo aí. Aqui ele ainda tem uma forma clássica. Ele carrega o contraposto, ele resgata o contraposto, que é aquela instabilidade da perna que dá a sensação de movimento, né? Mas ele ainda tem uma sobriedade até na face dele, né? Na expressão facial, uma sobriedade ainda não tão estudada, né? Esse é um cara que não dissecava tanto o corpo, que depois a gente vai ver para frente, porque eles faziam com um propósito, tá? Então, contraposto causa a sensação de leveza, movimento é um material rígido e pesado, colocando todo o peso da peça numa das pernas, tá? E a percepção do caráter psicológico dos personagens, esse é o Gattamelata, 1453, né? É uma escultura, né, do imperador, de novo resgatando aqui já mais para a parte do Império Romano, da influência romana, né? As figuras equestres, aí o cavalo também em técnica de contraposto. O cavalo também tem aquela quebradinha de perna, né? Então aqui a gente tem, analisando obras, atividade. Analisa as duas obras a seguir, uma de Donatello e a outra de Policleto, da Grécia Antiga, e escreva a semelhança entre elas. Eu não estou vendo semelhança, hein? Vamos ver. Vou ver se você aprendeu a semelhança. Daqui a pouco a gente volta.
De volta aqui, todos nós nus? Não, só os dois aqui, né? Então aqui nós temos uma escultura bem clássica, feita em mármore, polido, maravilhoso. E qual que é a grande semelhança entre elas? Primeiro, cara de paisagem, né? Uma figura do período clássico grego, Policleto, né? Uma figura do período clássico do Renascimento, Donatello. Ambas com a técnica do contraposto, que é essa quebrada de pena aqui, que vocês não conseguem olhar eu fazendo, né? Mas vocês experimentem fazer em casa, todo mundo consegue. Na hora de tirar uma foto, tá aí, é um desafio. Coloque no Facebook do teu professor uma foto sua. Não precisa ser nos padrões gregos nem renascentistas, tá? Pode botar com roupa mesmo. Mas na técnica do contraposto lá, dobrando a perninha. Tá bom? Aí você pode passar. Então vamos lá. Aí a gente chega na explicação de vocês. Mas que ele acha, professor, eu tenho outra religião. Por que você quer me enfiar essa informação da Igreja Católica? Pessoal, Igreja Católica comandava o mundo, gente. Comandava o mundo por um período. Dinheiro. Comandou as grandes navegações. A gente está falando aqui de 1300, 1400, tá? Mas se você for buscar nossa história, 1500 o Brasil foi descoberto, 1505, 506 teve o Tratado de Tordesilhas. Você deve ter estudado isso em algum momento na tua vida escolar. Você sabe quem que autorizou por escrito o Tratado de Tordesilhas? O Papa lá na Itália. Porque se ele não autorizasse, não teria. Que era a divisão da terra entre Portugal, Espanha, do Brasil, lá, aquelas coisas lá. Então, foi o Papa que autorizou lá. E o Papa que a gente vai falar aqui foi um mecenas, o Júlio II. Pessoal, grande cisma do Ocidente é o cisma papal. Oh, porque estava cismado? Não. Foi uma crise religiosa que ocorreu entre 1378 e 1417. Nessa época que a igreja quis voltar para Roma, seu berço, depois de passar anos, desde 1307, situada na cidade de Avignon, na França. Por que isso, pessoal? Você tinha uma divisão dentro da Igreja Católica, influenciado desde as Cruzadas, né, que é um período de conquistas. Então você tem essa divisão, que um fala, eu sou o Papa Católico, aí o outro lado fala, eu sou o Papa Católico. Alguns países reconheciam um grupo, e outros países, outros principados, reconheciam outro grupo. Quando eles se tornam para Roma, tem um outro grupo do Oriente lá que não reconhece mais. E isso que a gente vai ver, né? A divisão. Aqui a gente tem Roma. Quem é que acreditava no Papa Romano? Portugal, Dinamarca, Noruega, Flandres, Sacro Império. Aqui o Sacro Império, ó. Se eu não me engano, ó, Carlos Magno. Né? Hungria, norte da Itália, Irlanda, Inglaterra, Polônia e Suécia. Do outro lado, França, Aragão, Castela, Leão, Chipre, Borgonha, Saboia, Nápoles, Escócia. Gente, você veja, hoje, a maioria desses aqui, eles não são considerados mais país hoje. O próprio Nápoles é uma cidade da Itália. Mas veja como havia essa divisão decorrente de tudo aquilo que a história passou. Aí o que que fazia? Tinha essa divisão do Papa, né? Aí você tinha, não estou com o mapa aqui, eu pensei que estava com o mapa. Você tinha a divisão dos papas. Aí o cara não acreditava. E essa divisão fez com que, em determinada época, a gente tivesse o Sacro Império Romano, que tivesse também a parte da Igreja Católica, Império Católico do Ocidente e do Oriente. Uma hora ia ter que se juntar de novo. E o Renascimento ele vai servir para unir isso aí. Em determinada época, principalmente quando chega ali, 1400 e pouco, vai haver esse concílio e eles vão definir, com esse retorno para Roma, a igreja com um poderio só.
E ali a gente vai ver a igreja dos mecenas, a igreja que vai evoluir e alavancar o renascimento, porque a gente chama de alta renascença, tá? Porque eles vão bancar a arte, né? Bancar a arte, a tecnologia, de modo a se autopromover. E a igreja vai se autopromover principalmente com um cara chamado Júlio II, Papa Júlio II, né? Sobrinho do Papa Sisto, do cara que lá em 1440 e poucos fez a Capela Sistina, que você já ouviu falar, né? Ele lá em 1500 e pouco, quando herdou o papado, ele falou, não, porque a igreja, a base da igreja católica é conhecida, né? No berço lá dos restos mortais do apóstolo Pedro, né? Da Capela de São Pedro, por aí vai, e era pequenininha. E ele falou, não, a igreja pode pensar muito maior. E graças aos ideais daquele Papa, hoje a igreja tem um dos maiores templos religiosos do mundo, que é o Vaticano, né? A concentração do Vaticano. Isso começou no Renascimento, porque ele falava que aquele espaço era pequeno porque a igreja almejava como igreja, né? E essas loucuras dele com o marketing dos artistas foi o que levou para frente. E começou lá com essa briga antes no Renascimento. E o Renascimento ele vai terminar com uma outra briga mais para frente, lá em 1517, 18, 20 lá, né? Mas já de uma boa parte já ter fortalecido, graças ao Papa Júlio II. Pessoal, prosseguindo, o que vimos na aula de hoje? Vimos características do estilo artístico do Quattrocento. Conhecemos a vida e obra dos principais artistas, identificamos e comparamos semelhanças entre o Renascimento, a Antiguidade Clássica, nas obras do Quattrocento. Relembramos um pouquinho do Trecento, do que passou lá, né? A perspectiva linear, fundamental para a base artística, a simetria, porque ele é um movimento baseado na simetria, na artista, no ideal de beleza. Né? Com certeza, em outro momento, a gente vai trabalhar mais Renascimento, porque tem muita coisa para a gente falar. Espero que você tenha gostado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.